Mulheres acreditam que não precisam cuidar da sexualidade se elas estão sem parceiro. Isso é um mito ou é uma verdade? O que eu quero trazer para vocês hoje tem a ver com a minha experiência pessoal de terapeuta sexual, com atendimento individual ou de casal, e também sobre reflexões que eu tenho feito a partir da minha própria vida e com as histórias que os pacientes trazem aqui. Será que é um mito? Será que nós precisamos de cuidar da sexualidade ou do corpo, da nossa vitalidade, somente quando temos parceiro? Será que a sexualidade é para o parceiro? E aí eu convido vocês a irem refletindo junto comigo. Nós vamos construir juntas, essa reflexão. Sexualidade é uma necessidade básica. Gente, é básica. Assim como a respiração, assim como nós precisamos de nos alimentar. Em segundo lugar, é uma necessidade de cada pessoa no singular. Nós podemos ou não ter parceiro, conforme a época de vida, se estamos em relacionamento, ou se somos casadas, se temos parceiro, se somos viúvas. Então, nós podemos ou não ter parceiro, mas eu não posso escolher não ter sexualidade. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela me disse: eu não posso ler o seu livro porque eu trabalho com freiras. Aí eu respondi: mas as freiras também têm sexualidade. E ela me respondeu: não, mas eu trabalho com as freiras, eu não posso ler isso, como se ela não pudesse se, não sei, contaminar com a leitura daquele livro. E aí eu pensei, se ela se nega a ler sobre sexualidade em função de trabalhar com freiras, a pergunta que fica é: e ela? Se ela não é freira, será que ela está se colocando como tal? E aí é algo que eu sempre repito nos meus vídeos, é a influência da cultura na vivência da sexualidade de cada pessoa. Quando nós temos parceiros, os jogos sexuais são vividos a dois. Algumas pessoas gostam do ménage à trois, que é a relação a três. Outras pessoas gostam de troca de casais, de ter relação sexual entre 4 pessoas, entre grupos. São preferências, são desejos, são modos diferentes de viver a sexualidade. E o Caetano Veloso diz algo muito interessante: cada um sabe a dor e a delícia de ser si mesmo. Então, o que é a masturbação? Para cuidarmos de nossa sexualidade, mesmo sem parceiro, nós vamos enveredar pelo lado da masturbação. Segundo o dicionário do Wise, masturbação é manipular, estimular os próprios órgãos genitais ou os de alguém para se dar prazer, alcançar o prazer, quer dizer, o autoprazer, o autoerotismo, ou para fazer o outro alcançar o orgasmo. E o que acontece na vida mais das mulheres do que dos homens, uma cultura brasileira? Nós fomos educadas para encarar as nossas sensações corporais como se fossem perigosas. Muitos pais e mães dizem para as jovens: cuidado, isso é perigoso. E por incrível que pareça, isso ainda subsiste, ainda acontece. Eu tenho percebido isso
nas minhas falas, nos meus cursos que eu tenho dado por alguns estados do Brasil. Então, nós fomos educadas para encarar as nossas sensações como perigosas, geradoras de culpa. E muitas mulheres dizem abertamente, textualmente para mim: eu não estou interessada em sexo. Aliás, nunca fui muito de ligar para sexo. E o que eu observo na minha prática clínica é: muitas mulheres desconhecem as suas zonas erógenas. Todo o corpo é erótico, o seio, a pele. Tem mulheres que têm sensações fortíssimas nos pés, na nuca. Não importa, cada pessoa tem a sua zona erótica preferida. Então, muitas mulheres desconhecem suas zonas erógenas. Até me dizem que acham feias suas partes íntimas. Algumas dão nomes muito pejorativos. Vai pensando aí se isso já lhe ocorreu. Dar um nome pejorativo para suas partes íntimas ou então infantis. Vamos dizer, quando a mãe está lá cuidando da criança, da menina, a mãe chama a parte íntima da menina de um nome bem infantil, bem bonitinho, que lhe agrada, que agrada a mãe. E depois as crianças imitam as mães, como nós imitamos nossas mães. Às vezes nós crescemos e levamos pela vida fora aquele nominho diminutivo. Isso é muito comum no meu consultório aqui, ouvir essa denominação bem infantil, nada erótica, de suas próprias partes íntimas. E quando eu falo para as clientes se elas se tocam, se elas conhecem quais são suas zonas de maior prazer, porque tem um detalhe: se a mulher não sabe do que lhe agrada, ela não tem como passar para o seu parceiro. Me toque aqui, me aperte acolá. Ela não conhece, então fica aquele diálogo assim. Ela quer ser pega com mais pressão, por exemplo, ou mais força, mas ela não sabe dizer nada. Então é preciso desenvolver o diálogo sexual com o parceiro. O único modo da mulher se conhecer, mesmo que ela não tenha parceiro, é se preparando, cuidando da sua sexualidade, até para no momento propício ela saber dizer ao parceiro o que a agrada. Muitas vezes no consultório eu falo com a mulher: e você tem se masturbado? E ela, em geral, responde: ah, é tão sem graça me masturbar, não perco tempo com isso não. Aliás, eu sou muito ocupada. As mulheres às vezes dão muitas desculpas para não se envolver com o desenvolvimento da sua própria sexualidade, via, por exemplo, masturbação. Elas justificam à torta e direito, elas dão justificativas fajutas que as impedem de viver saudavelmente o seu sexo, mesmo sem parceiro. Quando a mulher está sem parceiro, ela pode literalmente fazer um treinamento de sua própria sexualidade, quer dizer, iluminar a sua sexualidade no sentido de cuidado, lidar com, ter carinho com, para que ela de repente até atraia um parceiro. Porque se nós ficamos fechadas, enclausuradas, o parceiro não vai aparecer como se fosse um príncipe montado a cavalo. Algumas mulheres, para poderem se sabotar sexualmente, me dizem, quando eu pergunto: você se masturba? Você se cuida? Você se dá prazer? Elas me respondem: ah, não, eu estou com um novo projeto, a minha vida está muito corrida.
E interessante que eu tenho uma cliente que passou um tempo em terapia, depois ela mudou para outro estado do Brasil e ela é uma moça muito fogosa, muito ativa sexualmente. E no momento, bom, ela retornou e veio para uma sessão. E ela me responde: não, eu estou com um novo projeto. E ela era bem fogosa, mas ela no último ano, ela deixou de ser fogosa e me respondeu deste modo: este ano eu precisei focar muito no meu novo projeto de trabalho, eu não cuidei da minha sexualidade e o que eu vi diante de mim não era aquela mulher fogosa que mostrava aquela vitalidade, foi uma pessoa murcha. A impressão que eu tive é que esta cliente que antes era muito fogosa, muito interessada saudavelmente em sexo, ela murchou. E por que que é importante? Vamos aprofundar. Por que que é importante cuidar da nossa sexualidade mesmo sem parceiro? É porque quando nós liberamos o prazer através do orgasmo, nós liberamos hormônios do bem-estar que são a melhor medicação contra uma série de sintomas. Mulheres que não têm nem parceiro sexual e nem se masturbam ou cuidam da sua sexualidade, elas em geral têm mau humor, enxaqueca, depressão, algumas têm insônia, algumas têm fibromialgia, que é a dor, essa dor profusa que vai por todo o corpo, passeia por todo o corpo. Além do mais, gente, é preciso ficar claro isso, masturbar-se é um ato de amor por si mesma, junto com os sentimentos e as fantasias e os pensamentos. É um ato de amor. Masturbar-se é um ato de amor por nós mesmas. A masturbação, como eu já disse, ela facilita o autoconhecimento sexual e te prepara, nos prepara para quando você for assumir uma nova relação, para você estar em alta, por exemplo, para você não perder aquilo que você já conquistou a sua vida no sentido do desenvolvimento sexual. Eu gosto de uma frase que é o seguinte: uma festa consigo mesma pode ser restrita, mas ainda assim é uma festa. E esse é o conceito que eu estou querendo difundir e falar para vocês. Se você não se masturba, se você nem sabe como você é feita, como seus órgãos sexuais externos são feitos, pegue um espelho, se olhe, se acaricie, se toque, se dê prazer, porque é só assim que você vai, digamos, tomar gosto pela masturbação. Por que é prazerosa? Eu vou falar para vocês sobre algumas funções da masturbação. Ela mantém o autoerotismo e o desejo vivo. Mantém você com o seu erotismo à flor da pele. Mantém seu desejo vivo. Ela também ajuda a preservar o seu funcionamento sexual, não só seu, mas também do homem. E eu gosto de uma sexóloga francesa, Brigitte Martel, que diz o seguinte, que seria importante o homem e a mulher se masturbarem, o parceiro e a parceira, se masturbarem um diante do outro, porque se você se masturba diante do parceiro, ele conhece o seu funcionamento e vice-versa. Se ele se masturba diante de você, você vai ter noção
daquilo que lhe dá prazer. Então, tudo isso é autoconhecimento sexual. Outra vantagem da masturbação é uma forma de descarga sexual, tanto para quem não tem parceiro, como para quem precisa de mais sexo do que o parceiro. Quando nós fantasiamos e temos ideias, sonhos eróticos, nós podemos alcançar o orgasmo, podemos chegar àquela satisfação sexual que equivale a um ato sexual em função da liberação dos hormônios que eu já falei. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre fantasia. Fantasia sexual é o motor, é aquilo que nos faz engajar numa relação sexual. Quando você fantasia, você se solta a novidade. Aí vem a pergunta básica e final. Então, como que eu posso viver a sexualidade sem parceiro? Cuidando-se para manter a sua vitalidade em alta. Então, tome um banho demorado, se toque, use aquele sabonete gostoso e perfumado que lhe dá prazer, se masturbe. E por onde começar? Começa pelo mais próximo, começa pela parte do corpo que você quiser. Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso prazer. Quando a mulher delega somente ao parceiro o seu prazer, ela está restringindo a sua fonte imensurável de prazer. Nossas sensações corporais são o único modo de acessar os nossos desejos e de buscar satisfação. Eu não sei se vocês viram aquele filme Cisne Negro. Eu vi e achei incrível. E quem não tiver visto, eu sugiro que veja, principalmente em se tratando desse tema de hoje, da masturbação. A uma certa altura, a bailarina Nina, ela estava com o seu coreógrafo Thomas, ela estava muito sem graça, muito sem energia, muito sem vitalidade, e a uma certa altura do filme, e isso fica muito claro para quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar, o coreógrafo disse para ela: Nina, vá para casa e se toque. E ela vai para casa, ela faz a lição de casa, ela se toca, ela se masturba. E quando ela volta à gravação, às gravações do filme, ela ganha em vitalidade, em energia e em prazer. E isso é muito interessante colocar, porque isso pode acontecer e acontece em nossas vidas, na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós, de todas nós. Masturbação também é importante para homens, porque é o prazer autoerótico. E quando eu estou bem, quando eu consigo alcançar o prazer com minhas mãos, o homem e a mulher ficam mais poderosos, vamos dizer. Então, o que é que nós podemos fazer na prática? Além do banho gostoso, ter tempo e tranquilidade para esse contato mais íntimo. Arranje um tempo, um local gostoso, aprazível, seja sua cama, seja um sofá. Então, explore o prazer do seu corpo como um todo.
Veja o toque, sinta o toque da sua pele, sinta a textura da sua pele, dos seus seios, dos braços, do seu ventre, da parte interior das coxas, das pernas, os lábios vaginais, o clitóris, a parte interior da vagina. Então, assim, a questão é explorar o próprio corpo, explorar o próprio prazer. E aqui eu quero reforçar uma questão que na minha época, então, isso era mais forte e mais exigido e tinha uma noção de maior culpa e era pecaminoso, é desconstruir esse conceito de que masturbação é pecado, de que masturbação faz mal. Masturbação não faz mal, ao contrário, não se masturbar é que pode fazer mal, no sentido de que a pessoa se fecha ao autoconhecimento sexual. Então, não é pecado, não faz mal. Ao contrário do que se pensa, se você está sem parceiro, sem parceira, te prepara, ajuda a se preparar para quando você tiver um parceiro, uma parceira. Eu gosto de contar histórias, porque de repente a história que eu conto, seja ela minha ou seja ela de um cliente, de uma cliente, pode, de um filme, de um livro, pode lhe ajudar, você pode se identificar. Mas mais importante de tudo isso é você criar a sua própria forma de viver a sexualidade. Porque a história que eu posso lhe contar, ela pode lhe ajudar a desenvolver a sua própria, mas ela pode ser simplesmente um start, um começo. Desenvolva a sua própria sexualidade. Não fique só com suas atividades intelectuais, sociais e da família. Reserve um tempo para você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você estiver bem, se você estiver em alta com sua saúde, com sua vitalidade, você já naturalmente estará preparada a ajudar os outros a viver a sua vida com mais plenitude. Então, a partir desse momento, comece com uma nova atitude. Dê um passo exatamente além do confortável. Inove, comece, porque quando você tiver o seu primeiro prazer ou os primeiros prazeres, você vai se dedicar ao prazer de modo mais proveitoso, porque aquilo que é prazeroso nós tendemos a repetir, a querer mais e mais. Então, não é pecado. Comece já. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com pessoas que você acha que podem fazer um bom proveito desse vídeo. Curta o meu canal, dê suas sugestões de temas que nós podemos desenvolver aqui e te vejo numa próxima situação. Até mais!